mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Iniciaremos agora a segunda parte do jejum. Coisa que me agrada muito. Falar do jejum é algo que me deixa muito feliz. Porque o jejum é um grande solucionador de problemas grandes, graves, que quando você já não vê mais saída, ele é a saída. Tanto é que o Senhor Jesus deixa isso muito claro no Novo Testamento, quando ele fala que há castas de demônios que só são arrancadas através do jejum e da oração. E no Velho Testamento nós vamos relatar 3 fatos de grande importância. E você vai ver que o jejum feito de maneira correta, ele é um aroma que chega às narinas de Deus. E Deus responde, é prazeroso para ele. E os seus adversários, os inimigos, que é a inveja, que é a barreira, que é a doença, que é o fracasso, todos os principados e potestades, toda a casta de demônios, eles são obrigados a serem expelidas, a serem arrancadas, a fugirem, quando o jejum entra em ação. Quando o jejum feito de forma correta, ela entra em ação. Eu vou ler para você 3 textos, eu vou falar para você 3, e eu gostaria que você tirasse um tempinho para ler, para meditar, para deixar Deus falar com você nesses 3 textos, e você vai ver como é importante o jejum. Porque quando você tem disposição, meu amigo e minha amiga, para fazer um jejum certo, é porque você tem uma disciplina, você tem uma lucidez espiritual, você é realmente temente a Deus. Então você faz de maneira lúcida, você não faz por fazer, você não fica somente sem comer. Não, você faz algo que agrada a Deus, tanto que você abre naquele horário, cumpre no horário que você combinou com Deus, e você de tempo em tempo está orando, ou seja, lembrando a Deus de que você está em comunhão com Deus, e também lembrando o seu adversário que você está com a espada na mão, que você está na guerra, que você veio para vencer, e você vai dizer aquilo que Gideão falou: espada pelo Senhor, espada por mim ou pela minha casa. Então não há adversário à altura do jejum, não. Você indo através do nome do Senhor Jesus e junto com o jejum não tem adversário. Lembra que o Senhor, que Deus fala lá em Isaías 41, que eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te escolhi, eu te fortaleço, eu te ajudo, não temas porque eu sou o teu Deus. Agora imagina você indo com este Deus à tua frente, o Senhor dos exércitos, e você em jejum. O diabo, ou o problema, ou a situação, não importa qual seja ela, quando ela olhar para você, ela não tem condição de ficar de pé, ela vai cair. Presta atenção nesses textos que nós vamos ler agora. O que faz o jejum? Primeiro, o Senhor Jesus, no capítulo 17 de Mateus, versículo 21, ele está falando que há demônios que só são castas de demônios, que só são arrancadas através do jejum e da oração. Isso é muito claro, que o jejum faz a diferença. Agora vamos para os livros seguintes, que é o livro de 2 Crônicas 20, o livro de Esté, capítulo 4, e o livro de Jonas, capítulo 3. Então, no livro de 2 Crônicas 20, a Bíblia relata que o rei Josafá passava por uma situação difícil, que o povo, os inimigos de Israel, que outrora Israel desistiu de lutar com eles se formaram multidão, que a Bíblia chama de mar, e veio este mar de pessoas contra a cidade de Judá. E Josafá temeu. E quando ele temeu, ele se pôs diante do pátio e chamou o povo para fazer um jejum, abrir um jejum ao Senhor. E ali diz que homens e mulheres e crianças fizeram esse jejum. E naquele momento o Senhor manifestou-se através de um profeta e declarou que aquela guerra não era dele. Ele não precisaria colocar a mão em espada, que essa guerra seria do Senhor. Então, veja que de imediato o jejum já foi respondido. É claro que quando Josafá abriu o jejum, ele pede a Deus o socorro, porque ele falou na sua oração que eles não tinham como lutar contra os seus inimigos, que o Senhor Deus seria o seu único socorro. E por isso Deus se manifestou
tal ponto de Deus falar: vai diante de tal montanha, que eu não me recordo o nome, e olha para o vale de Tecoa. E quando eles chegaram lá, eles foram até esse monte cantando, louvando a Deus. E quando olharam para o vale chamado Vale de Tecoa, eles avistaram os inimigos que estavam lá, todos mortos. E como eles morreram? A Bíblia diz que Deus colocou um contra o outro. Então houve um espírito de perturbação entre eles, e um matou o outro. Gente, não somente Josafá e Judá venceu a guerra, Deus deu a vitória a eles, como Deus deu riqueza. Você sabia que 3 dias o povo de Judá ficou levando os despojos de guerra que os inimigos tinham trazido? 3 dias levando riqueza. Então olha o tamanho da vitória dada por Deus através do jejum que aquela cidade abriu. No livro de Esther, também por uma cilada, o povo dos judeus seriam exterminados. E Esther naquele tempo era rainha do rei Assuero. E aí ela foi avisada que a cidade seria exterminada, o povo seria exterminado por uma cilada que foi armada no palácio. Então, quando chegou aos ouvidos de Esther, Esther mandou avisar ao povo de Israel através do seu tio, que todos abram um jejum para que eu entre na presença do rei. Porque naquele tempo não podia ser a rainha entrar na presença do rei sem ser anunciada. E Esther foi lá. Esse jejum foi aberto. Esther também falou o seguinte: eu e minhas servas e minhas conservas entraremos em jejum por 3 dias. Por 3 dias não comeremos. E assim o fez, pois Esther se apresentou diante do rei. O rei não somente concedeu benevolência ou vida a Esther, como falou para a rainha Esther: o que tu queres, minha rainha? Se pedires até metade do meu reino, eu te darei. De novo, veja uma situação que não podia acontecer, o jejum quebrou. O jejum mudou a situação, ela poderia ser morta. Ela foi aceita pelo rei. E ela contou a história, e enfim. O resultado é que o povo de Israel foi concedido o direito de lutar, e o povo de Israel não foi exterminado. Os detalhes estão nos livros. Você pode ler o livro de Crônicas, 2 Crônicas, depois ler da rainha Esther. Você vai ver que maravilha que é o quesito do jejum. Aqui a gente não consegue ficar lendo porque o tempo é curto, não dá para não ficar um áudio grande. Indo para o livro de Jonas, você vê que o caso de Jonas, que ele não quis ir pregar na cidade de Nínive, e por isso ele passou os 3 dias na barriga de um grande peixe. E quando ele aceitou ir pregar, ele ficou 40 dias falando que Deus exterminaria aquela cidade. E quando o povo começou a dar ouvidos, a Bíblia diz que o rei da cidade também se interessou e pesou-lhe o temor a ele. Então ele convidou que ricos e pobres, grandes e pequenos, animais, todos na cidade entrassem em jejum para pedir socorro ao Senhor, ao Deus da Bíblia. Aquela cidade de Nínive era uma cidade parecida com Sodoma e Gomorra, era uma cidade prostituta. Era uma cidade complicada naquele tempo. E como todos eles entraram em jejum, se vestiram de pano de saco, a Bíblia fala que Deus viu as suas obras, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu de fazer o mal que havia anunciado que faria e não fez. De novo, olha a situação que aconteceu, que o jejum conseguiu mudar. De novo, o jejum muda um cenário que essa cidade seria destruída, pessoal. Seria da mesma forma que foi Sodoma e Gomorra. Talvez nós estaremos hoje falando de Nínive, mas a gente tem uma história boa para falar de Nínive hoje, ao contrário de Sodoma e Gomorra, não é? Então, eu peço que você leia com atenção esses livros, peça o Espírito Santo para te revelar, porque tem situações na sua vida que até hoje você não venceu, porque você talvez não fez o jejum que deveria ter feito, não fez de maneira correta, não confiou nas sagradas escrituras. Porque olha, lendo, meditando nas escrituras, você vê que não há inveja na sua vida que pode ficar de pé. Não há doenças no seu corpo, na sua família que possa resistir. Não há depressão, não há nenhum tipo de demônio, não há nenhum tipo de barreira, não há nenhum tipo de situação que não seja vencida no jejum. Basta ver o tamanho da guerra que esse povo ia enfrentar e Deus deu vitória. Você acha que um povo que ia ser exterminado pelos inimigos e Deus deu a vitória? Deus não é capaz de tirar uma doença do seu corpo? Deus não é capaz de restaurar a saúde da sua família, na sua casa? Deus não é capaz de restaurar o seu casamento?
Deus não é capaz de abrir portas, você que está desempregado. Deus não é capaz de restaurar a vida para você, mas você tem que fazer o jejum. Tudo aquilo que você tem se esforçado para resolver na sua vida e não foi resolvido de outra forma, o jejum resolve. Meu amigo, o jejum vai libertar a sua casa. O jejum vai te libertar de algo que você até mesmo já não tinha mais esperança. Você vai ver que o Senhor Jesus, através do que está escrito, que há castas que só são arrancadas com jejum e oração, você vai ver que o jejum resolve. O jejum no Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, faça. Agora eu vou te orientar como fazer o jejum. Olha só, se você é uma pessoa que abriu o jejum de 6 horas, por exemplo, você pode abrir por 2, por 3, por 6, por 12, como você quiser. Mas não faça só o jejum por fazer. Digamos que você abriu por 6 horas. Então, nessas 6 horas, a cada 1 hora você vai orar. Você vai meditar na Bíblia, você vai orar, falar com Deus. Falar com Deus que você está em jejum por tal causa. Que você está certo, que Ele é fiel, que Ele vai responder. E nesse jejum também você pode repreender o adversário. Você vai ordenar que a muralha caia, que o problema se resolva. Porque agora você tem autoridade. Então nessas 6 horas, de hora em hora, você vai fazer uma oração. Faça isso de maneira correta. Olha só, se você casar o jejum com a oração, essa receita é infalível. Essa receita é do céu. O inferno não pode com ela. Os demônios caem de joelho na hora. Quando você juntar o jejum com a oração, Deus desce, meu amigo. Deus desce de imediato para resolver o seu problema. Mas faça na fé, faça na certeza. Não faça de qualquer forma. Não coloca no altar de Deus uma oferta defeituosa. Por exemplo, abrir o seu jejum e dormir. Você terminar de se alimentar, de jantar ou de almoçar, comer aquele prato abastado e depois de abrir o jejum? Não, aí não vale. Pelo menos 1 hora ou 2 horas depois você vai abrir o jejum. Faça algo assim sério. É você que precisa da vitória. É você que precisa mostrar para Deus que você quer a resposta, que você crê. Não faça do jeito que o diabo quer, de qualquer jeito, achando que Deus responde qualquer coisa. Deus não responde a qualquer coisa. Veja que, se você pega lá 2 Crônicas, ele fala que homens, mulheres e crianças jejuaram. Se você pega no caso de Esther, Esther fala que por 3 dias aquele povo deveria jejuar. Se você pega na cidade de Nínive, ricos, grandes, pequenos, todos, até os animais deveriam jejuar. Então foi algo que chamou a atenção de Deus. Talvez o seu jejum não esteja chamando a atenção de Deus. Talvez você não está conseguindo mostrar para Deus que você crê. Talvez o seu jejum seja de 1 hora, 2 horas, sendo que você pode fazer de 6, pode fazer de 8. Sendo que você pode fazer algo mais que chama a atenção de Deus, mais santo. Meu amigo, eu peço a Deus agora que Ele venha te dar forças, que Ele venha te dar ânimo, que Ele venha abrir o teu entendimento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que está ouvindo esse áudio está disposta a fazer o jejum, está disposta a fazer de maneira certa. Talvez eu não consegui completar, meu Pai, falar tudo que o Senhor gostaria. Fala com ela. Quando ela lê esses livros, que o Senhor venha abrir a mente e o entendimento dela, para que ela faça algo que agrade o Senhor. Algo que tenha valor para a honra e glória do Teu nome. Porque para ficar sabido que só há um Deus e que esse Deus responde quando clama a Ele. E o clamor está de várias formas. Às vezes de abrir a boca, às vezes de fazer um jejum. O clamor está em depender de Deus e temer a Deus. Fortalece essa pessoa, renova as suas forças, seja com ela nas suas batalhas. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. E graças a Deus. Até um próximo áudio, meu amigo, minha amiga. Fica com Deus. Logo nós teremos aí novo assunto espiritual para que Deus venha renovar você e te deixar de pé. Graças a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus.
esse